Bom dia, jovens. Passando aqui para fazer um vídeo sobre limites infinitos e limites no infinito, tá bom? Destaquei aqui bem para você entender. Ao longo do vídeo você vai entender a diferença, porque é importante reconhecer quando o limite é infinito, e também calcular limites quando os valores da função crescem ou decrescem muito no seu domínio. Isso te dá, nos problemas práticos, te leva a conclusões, você não deixar as coisas extrapolarem, digamos assim. E também no aspecto aqui geométrico, no aspecto teórico, você reconhecer as assíntotas horizontais e assíntotas verticais de uma função. Então, quando eu ensino isso, eu gosto de usar a função, isso tem funcionado muito bem, a função f de x igual a 1 sobre x, como base, né? Porque eu estou falando aqui é bom para você, normalmente você vai analisar coisas do tipo função racional, né? Aí você tem aqui uma função racional, uma função simples, a função 1 sobre x, que é uma função básica, né? Cujo gráfico é uma hipérbole. Vamos representar o gráfico aqui dessa função. Você tem aqui o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. É uma coisa desse tipo aqui. Vamos tentar fazer bem legal aqui. Aqui é o 0, né? Então, 1 e 1. Depois eu coloco, não quero carregar muito a figura. O meio vai lá no 2, né? Aqui é 2, aqui é 1. O 2, aqui é 1. E aqui é 2. 2 vai no meio, porque é sempre o inverso, né? Aqui, f de 2 é 1 sobre 2. 2 leva no meio. F de meio vai ser 1 sobre meio, que invertendo vai dar 2. Então a imagem do meio é 2, tá bom? Desse lado aqui você teria uma coisa mais ou menos assim, não é? Que é um ramo da hipérbole. Tá bom? Nunca encosta aqui, tá bom? Nunca encosta no eixo. Do outro lado você vai ter a mesma coisa, né? Menos 1 vai ser levado no menos 1. O menos meio vai ser levado no 2. O menos 2 vai ser levado no meio. Então você vai ficar com uma coisa mais ou menos dessa forma. Claro que só para a gente ter uma ideia, né? O gráfico nunca vai ficar perfeito como se fosse no computador, né? Então aqui você tem o ramo superior, digamos assim, da sua hipérbole. E aqui o ramo inferior. Mas o que a gente quer saber aqui, o nosso estudo aqui, é limites infinitos e limite no infinito. Aqui é menos 1, menos 2, aqui é menos 1, aqui é menos 2, tá bom? Não importa muito, importa o que está acontecendo aqui. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, limite dessa função, quando x tende a, vou colocar aqui, 0 pela direita, tá bom? Eu vou falar, veja que a gente está falando de limites de forma fragmentada, mas não muito da forma como se ensina tradicionalmente, propriedades, limite lateral direita, esquerda. Estou introduzindo esses conceitos assim de uma maneira, porque como a gente está fazendo vídeos curtos, você vai aprender de uma forma diferente, né? Não muito convencional. Isso aqui significa limite lateral à direita, quando os elementos do domínio, os números do domínio se aproximam de 0 pela direita. Esse é o significado dessa notação, tá bom? Então, o que será que vai acontecer aqui? Vamos calcular também o limite dessa função. Era melhor colocar 1 sobre x, né? Vou colocar aqui 1 sobre x, quando x tende a 0 pela direita, igual limite quando x tende a 0 pela esquerda agora.
é o limite da função 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Aí eu vou querer calcular também o limite dessa função quando x tende a mais infinito, ou seja, isso significa que x cresce infinitamente. O que vai acontecer com os valores da função? Dessa função 1 sobre x, quando x cresce infinitamente. Isso significa simplesmente isso. Lembra que infinito não é um símbolo, não é um número. É um símbolo que diz que as coisas são muito grandes. Tão grandes quanto você queira, tá bom? E aqui você tem limite da função quando x tende a menos infinito. Isso significa os elementos, os números do domínio decrescem infinitamente. Decrescer infinitamente é andar para a esquerda infinitamente. Né? Então, limite da função 1 sobre x, quando x tende a menos infinito. Tá bom? Bom, muito bem. Vamos analisar graficamente como é que é isso. Aqui o gráfico da função. Né? Então, quando eu quero ver o limite dessa função, quando x se aproxima de zero pela direita, então estamos olhando isso aqui, os valores da função se aproximando de zero pela direita, tá bom? Estou vindo por aqui, ó, se aproximando do zero, está aqui o zero pela direita. Quando você vem por aqui, o que acontece com o gráfico, com os valores da função? Só você acompanhar no gráfico aqui. Ela vai, né, então quando o x se aproxima do zero aqui pela direita, o que acontece com os valores da função? Eles vão para mais infinito, eles crescem infinitamente. É só você acompanhar o gráfico. Eu estou me aproximando de zero pela direita. Os valores vão crescendo infinitamente. Nunca toca o eixo, né? Tá bom? Então o limite é exatamente esse, mais infinito. Então graficamente é fácil determinar. Então toda vez que vier limite de 1 sobre x, o limite vai ser infinito. Quando esse número aqui se aproxima de zero, 1 sobre um número muito pequeno vai ser um número muito grande, é isso que está falando. Agora, como eu estou me aproximando por valores positivos, vão ser números muito grandes e positivos. Aqui vai acontecer quase a mesma coisa, né? Analogamente, quando você se aproxima, veja aqui graficamente, eu já poderia concluir, né? Quando x se aproxima de zero, é um número muito pequeno, só que por números negativos, então ele vai crescer muito em módulo, mas vai ser um número negativo. Isso aqui vai para menos infinito, e você pode constatar isso no gráfico. Quando você vem pela esquerda aqui do zero, né, pela esquerda do zero, x se aproxima pela esquerda do zero, né, imagina que ele está indo para zero aqui. Zero pela esquerda. Não vou escrever muito para não ficar muito... Aqui, zero pela esquerda, aqui zero pela direita. Aí você acompanha o gráfico. Quando eu vou me aproximando de zero pela esquerda, o que vai acontecer com os valores da função? Vão ser muito grandes, eles crescem em módulo, mas eles vão ser negativos. É isso que indica o menos infinito. Indica que eu vou ter valores muito grandes em módulo, aqui por isso infinito, só que negativos, né? Ou seja, traduzindo, muito pequenos, na verdade, tão pequenos quanto se queira. Tá bom? Agora vamos ver o que acontece quando eu faço x crescer infinitamente. Crescer infinitamente assim, ó. Por isso que eu coloquei o mais, ele vai para a direita, tá bom? Então, quando x agora cresce, deixa eu colocar de vermelho, melhor, de preto. Quando x cresce infinitamente, então estamos caminhando agora no gráfico aqui para a direita, nos valores do domínio para a direita. Né? Você pode acompanhar pelo gráfico, quando você a x vem pequenininho, pequenininho, vai crescendo o x. O que acontece com as imagens? Vão decrescendo, vão se aproximando de zero. Né? Vão se aproximando de zero. E eu posso concluir ainda melhor, uma análise mais apurada, e me aproximo de zero por valores positivos, né? Por cima aqui, todos os valores são positivos aqui, né? Acima do zero, tá certo? Então, estou me aproximando de zero por valores positivos. Eu posso escrever isso aqui, né? Então, nesse caso preto aqui, os valores, né, que são f de x aqui, né?
f de x, ou vou colocar 1 sobre x, vai se aproximar de zero, só que por valores positivos, né? Então, eu vou escrever no meu resultado aqui zero. Na verdade, a gente só escreve isso, o limite aqui é zero, né? Quando o x é muito grande, 1 sobre x vai ser um número muito pequeno. Mas eu vou acrescentar aqui, só que ele está indo por valores positivos, tá bom? Isso é uma coisa que eu inventei agora, tá bom? Você não coloca. Só para você saber que está indo por valores positivos. O mesmo vai acontecer aqui, né? Que eu estou indo para menos infinito, significa coisas muito pequenas, estou andando para a esquerda, em módulo muito grande, mais negativo. Então, o valor da função vai para zero, quando isso aqui é uma coisa muito grande, isso aqui é zero. Só que como eu estou indo com valores negativos, mais por menos, menos, né? Então, eu estou indo por valores negativos aqui. Estou colocando aqui só para uma informação a mais, mas a gente não coloca assim, tá bom? O limite aqui é simplesmente zero. O que você vê lá no gráfico? Quando eu faço x andar para a esquerda, infinitamente, aqui, né? X indo para a esquerda, ó, vai andar nesse sentido, acompanhe o gráfico. Quando x vai andando para a esquerda, infinitamente, o que acontece com a função? Os valores da função, eles vão, de novo, se aproximar de zero. Só que agora se aproxima de zero por valores negativos. Por isso que eu coloco assim. Os valores, no caso preto aqui, os valores da função estão indo para zero, só que por valores negativos, né? Aí eu escrevo que o limite dessa função, quando x tende a menos infinito, como esse cara é muito grande em módulo, aqui vai ser muito pequeno, a razão vai ser muito pequena. Mas só que como isso é negativo, mais por menos vai dar menos. Então eu vou ter valores negativos aqui, eu só estou indicando que eu estou indo por valores negativos, tá bom? Só para ficar bem claro isso. Bom, esse é o básico para você saber limites infinitos e limites no infinito. Limite no infinito é isso aqui. Que no caso essa função vai dar 0, 0. E quando você se aproxima de zero, ou dá mais infinito ou menos infinito, dependendo se você vai pela direita ou pela esquerda. Nós vamos usar isso aqui para resolver alguns limites no próximo vídeo, tá? E aqui ele determina as assíntotas. A assíntota é uma reta onde a função se aproxima infinitamente, né, o gráfico da função se aproxima infinitamente dela. O gráfico se aproxima infinitamente do eixo dos x, dos y, isso aqui é uma assíntota vertical. O gráfico se aproxima infinitamente do eixo horizontal, isso aqui é uma assíntota horizontal, tá bom? É determinado exatamente por esses limites aqui. Ó, y igual a zero, é uma assíntota horizontal, vertical, e quando você manda para infinito, você obtém as assíntotas horizontais, tá bom? Vamos ver isso melhor nos próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus, já está muito longo esse vídeo. Eu vou providenciar um exemplinho aí. Um grande abraço.